A gente repercute agora a fala do vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro. Em publicações no Twitter, Carlos Bolsonaro afirmou que, abro aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Ele disse ainda que o poder jamais o seduziu. A declaração do vereador foi rebatida pela OAB e por diversos políticos, como João Dória, Ciro Gomes e Davi Alcolumbre. No último dia 6, Carlos enviou um ofício ao presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, pedindo licença não remunerada. No entanto, o documento só foi despachado ontem. O vereador Carlos Bolsonaro não explicou o motivo dessa solicitação. Vera. Gravíssimo esse tweet, ele está tentando consertar, já fez um novo tweet tentando dizer, olha, apenas disse que pelas vias democráticas as mudanças não são rápidas, balela. O que ele quis dizer foi em tom de lamúria que pelas vias democráticas as mudanças que nós todos queremos, segundo ele, não são rápidas. E incitando, portanto, a sociedade, a opinião pública contra as instituições, querendo dizer que as instituições são um entrave às mudanças que nós todos queremos, como ele gosta de dizer. Não é a primeira, mas é a mais explícita investida do vereador Carlos Bolsonaro neste sentido. E ele não é qualquer um. Não me importa, não vão falar, ele é maluquinho, ele é lelé da cuca. Não importa, ele é filho do presidente da República, já foi colocado pelo presidente da República sucessivas vezes na posição de a pessoa mais importante pela sua própria eleição, disse que ele merecia ter sido ministro, esteve ao lado do pai no carro oficial, no Rolls Royce oficial, na posse e no 7 de setembro, é dos filhos aquele que mais fica próximo do pai, inclusive da comunicação do governo, tem aliado seus colocados em postos chaves na comunicação do governo e é alguém que tem mandato, portanto, um representante público, um agente público falando uma sandice como essa, que não pode ser minimizada. A democracia hoje em dia ela é minada a partir de dentro e a partir de manifestações boçais e absurdas como essas, que têm de ser rechaçadas, deveria ter sido rechaçada pelo pai dele, que está se recuperando de uma cirurgia, mas está ativo nas redes sociais. Portanto, teria condições de rechaçar uma fala irresponsável e que flerta, assim, com um golpismo, que é um golpismo que já está instilado no governo Bolsonaro de várias maneiras. Não é o primeiro representante do governo Bolsonaro a flertar com uma suposta... um suposto bypass às instituições, que se poderia adotar um fast track para mudanças que prescindisse do Congresso, que prescindisse do Judiciário, prescindisse da imprensa, porque esses seriam entraves às mudanças. Eu acho isso muito, muito perigoso, muito deletério e acho que cabe aos responsáveis pelas instituições e pelos órgãos que têm de fazer o controle do governo e, portanto, funcionar como instituições de freios e contrapesos, comecem a prestar atenção nessa escalada, que é uma escalada retórica, que muita gente pode minimizar, pode passar pano aqui e ali, dizer que são só palavras, que são só arrobos, que o presidente ele é falastrão mesmo, esse é o estilo dele, sempre foi assim, os filhos são assim mesmo, mas não é dessa maneira que a banda toca, não pode ser. Existe uma institucionalidade a qual estão obrigados os agentes públicos, as figuras públicas, os políticos, e ela não pode ser rompida dessa maneira. Eu acho isso muito, muito preocupante. Não é a única frente em que acontecem investidas contra as instituições. Elas são diárias, elas se dão das mais diferentes maneiras, desde as mais subreptícias até as explícitas como essa, e isso tem de chamar a atenção da sociedade, tem de chamar a atenção da imprensa, sob pena de amanhã ou depois começarem a ser suprimidas liberdades de verdade. Eu acho que está faltando uma fala do presidente a esse respeito. O vice-presidente da República, portanto, presidente em exercício, já se manifestou no sentido de que a democracia é fundamental. Políticos dos mais diferentes matizes do Partido Novo à esquerda se manifestaram, dando à fala a gravidade que ela tem, sem minimizá-la. E eu acho que é preciso que a gente esteja atento para essa escalada. Nós temos 8 meses apenas de governo.
Que rapidez é essa? Que mudanças são essas que estão sendo impedidas de ser feitas pela democracia? Nós temos uma reforma da Previdência já aprovada na Câmara, que será aprovada nesta semana, em primeira instância, em primeira votação no Senado, na semana que vem em segunda. Temos outras reformas andando, medidas provisórias que foram aprovadas, as medidas do governo estão tramitando normalmente, o presidente sanciona ou veta leis de acordo com as suas prerrogativas, o Congresso está aberto, o Supremo está aberto, a economia se recupera devagar, mas se recupera sem cavalos de pau, sem sobressaltos, sem solavancos. Quais são essas grandes mudanças para as quais a democracia está funcionando como um entrave ou como um retardador? Não existem. Isso é uma narrativa perigosa, flerta com a paranoia, acaba usando a frustração normal da população com uma crise econômica que é prolongada, com esse estado de coisas, de corrupção que realmente causam frustração e causam revolta, para fazer fermentar um caldo que não é bom para o país e que não é bom para a democracia. Diga, Josias. O Carlos Bolsonaro está visitando o pai hoje. Eu não sei como é a ala psiquiátrica lá do hospital, mas talvez ele devesse fazer uma visita. Depois de riscar o fósforo, um post claramente de teor golpista, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Aí vem o Carlos Bolsonaro, retorna às redes sociais para informar que não disse o que escreveu. No esforço para se reposicionar em cena, o Carluxo traduziu o seu raciocínio anterior do carluxês para o português. O que eu falei é que por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. Isso é um fato, mas o que eu estou querendo é justificar aos que cobram mudanças urgentes. Esse filho 02 do Jair Bolsonaro, como se fosse pouco, ele ainda culpou a imprensa, aliás é um hábito dele, pelas confusões mentais dele próprio. O que os jornalistas espalham é que Carlos Bolsonaro defende a ditadura. E aí, bem ao seu estilo, ele encerra essa nova postagem que ele fez hoje com uma canelada verbal, chama os jornalistas de canalhas. Os regimes democráticos, evidentemente, eles são mais custosos, mas, segundo um velho ensinamento do Churchill, a democracia continua sendo o pior regime imaginável, com exceção de todos os outros. Então, se o capitão não entregar as transformações que ele prometeu, o eleitor terá a oportunidade de cometer erros novos na próxima eleição. E o Carluxo parece empenhado em excluir do leque de opções do eleitor esse combo presidencial que vem com a família junto. Eu estava pensando sobre isso ontem e eu concluí o seguinte: se fosse vivo o Darwin Bolsonaro, é a confirmação da teoria da evolução. Volta um pouquinho, Josias. A gente não conseguiu. Ô, Josias, retoma um pouquinho porque a conexão falhou. Acho que você ia falar se o Darwin fosse vivo, é isso? Foi nesse momento que cortou. Se o Darwin fosse vivo, ele diria que a família Bolsonaro é a confirmação da teoria da evolução. O homem de Neandertal, ele dispunha de uma caixa craniana um pouco maior, mas não tinha a linguagem dos Bolsonaro, embora o grunhido do Carluxo às vezes seja parecido. O Neandertal vivia em comunidades semelhantes às atuais, só que não tinha a selvageria do WhatsApp, das redes antissociais do Carluxo. O objetivo da evolução era dar voz à humanidade, nome às coisas e um enredo para o universo. Por tentativa e erro, os Bolsonaro constroem a sua própria retórica. Ainda não sabe a história que eles desejam contar. Parece que eles têm dificuldade para lidar com as palavras, sobretudo o Carluxo, mas vão acabar encontrando o vocábulo certo, nem que seja o vocábulo fim. Os Bolsonaro, eu acho que foram muito além do domínio do fogo. Eles controlaram um tipo de energia, uma energia capaz de transformar o trono em cadeira elétrica. Fala, Constantino. Vamos lá, Vitor. Quem fala e qual o contexto é sempre algo muito importante que não pode ser dissociado do que foi dito. Eu começo assim pelo seguinte: se eu pegar isoladamente aquilo ali, de fato, que está escrito, e alguém como eu falar, dado todo um contexto, tudo que eu defendo, minha postura, qualquer um poderá entender o seguinte: olha, a democracia é lenta, a democracia tem que contemporizar, ceder, não pode atropelar, não pode fazer tudo na marra, não pode impor, é assim mesmo, e, portanto, é esse regime que leva a muitas frustrações e tudo mais. Esse é um contexto, isso é uma pessoa falando. Quando vem do Carlos Bolsonaro, com todo o seu histórico,
É óbvio que aquilo ali não teve a intenção que ele depois disse que teve. Aliás, eu acho que quem veio ao seu socorro foi o Felipe Martins, o assessor da presidência, né, conhecido também nas redes sociais como Robespirralho por alguns, justamente pela semelhança à postura revolucionária jacobina de um Robespierre, né? E ele veio lá numa thread enorme tentando justificar e dar esse teor democrata para aquilo que foi dito, né? Dizendo que não, está se justificando para as pessoas que estão impacientes com as mudanças. Bom, em primeiro lugar, quem gerou mais impaciência e quem até mesmo ajudou a fomentar a revolução dos caminhoneiros no país foi o bolsonarismo, a começar pelo Felipe Martins e pelos filhos, né? Então, quem cria corvos vai ter os olhos arrancados, quem planta vento vai colher tempestade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, logo depois da fala do Carlos e gerou uma reação pesada, né? O que aconteceu antes do Carluxo vir à cena novamente com um novo figurino mais palatável? Ou então do Sorocabenon, como é outro apelido lá do Felipe, sair em sua defesa. Vários bolsonaristas estavam rebatendo os críticos, questionando de forma retórica se eles acreditam que existe mesmo democracia no Brasil. É essa democracia que você está querendo defender? Essa foi a tônica de vários deles, inclusive um bolsonarista influente no meio digital, Leandro Ruschel, foi por essa pegada também. E inúmeros outros, eu sei porque eu vi nas minhas críticas aquilo que foi dito, metade pelo menos indo por esse caminho. Você está querendo defender essa democracia? Você acha que isso é uma democracia que temos no Brasil? Estamos num país onde Lula está preso, Lava Jato lança a sua 65ª operação prendendo novos caciques, o presidente eleito pelas urnas eletrônicas é Bolsonaro e eles acham que vivemos sob uma ditadura, né? Então, essa narrativa, eu concordo com a Vera e não dá para suavizar, é perigosa e mereceu a reação que teve, né, dos nomes que teve, e principalmente do presidente interino, que é o Mourão, que diz que a civilização ocidental depende da defesa da democracia. Agora vamos para um debate mais filosófico. Karl Popper, um filósofo liberal, Ludwig von Mises, um economista austríaco liberal, entendiam que o grande valor da democracia não está no resultado que ela entrega. Isso é que é importante entender. Ninguém aqui precisa endeusar a democracia. O endeusamento da democracia, tratada como um deus, porque aí é o deus que falhou, né? Isso é um grande erro que não pega nenhum liberal ou conservador. Liberal e conservador é cético com o poder. Ele entende a lentidão das reformas, o gradualismo necessário. Ele entende que vai ser imperfeito sempre, né? Então, a democracia tem no seu grande valor justamente a troca de comando sem derramamento de sangue, sem revolução, sem guerra civil. Esse é o grande valor que entendiam os liberais e conservadores que a democracia trazia. E é isso que eu acho que o bolsonarismo não entende. E podemos estar, sim, diante de um ovo da serpente. Eu fecho com a análise do Gustavo Bebiano. Eu acho que ele acertou. Isso foi um balão de ensaio. Carluxo quis testar as águas e ver a reação. E estava com o plano B pronto, ou talvez alguém mais inteligente que ele veio em seu socorro. Mas isso não pode ser tolerado dessa forma, não. Fala, Vera. É muito importante essa fala do Rodrigo, porque ele pontua ali alguns dos personagens importantes, né, dessa escalada retórica. Isso tudo tem método, como gostava de dizer o nosso amigo Carlos Andreasa. O Felipe Martins é um dos principais pupilos do Olavo de Carvalho, que é quem vira e mexe, flerta com essa ideia de que o Brasil vive uma democracia pela metade, de que a democracia não é plena no Brasil, de que os militares não são democratas, de que os militares são entreguistas, de que a imprensa é isso. A cada momento é um setor da vida nacional, um setor da institucionalidade brasileira que está em xeque pelo olavismo, do qual o Felipe Martins é o prócer mais conhecido. Então, as coisas têm método e tem pessoas encasteladas no palácio defendendo essa ideia. Ele mesmo, que hoje saiu em defesa do Carluxo, como se fosse tudo uma grande viagem da imprensa, né, uma paranoia, foi quem, há alguns meses, fez também uma longa thread afetando ali o intelectualismo
made in Sorocaba, segundo a qual a ala anti-establishment do governo estaria também sendo combatida por uma outra ala do governo, que era aquela que queria manter o status quo, mas a ala anti-establishment resistiria, etc, etc. Na verdade, esta ala anti-establishment, naquele momento, estava justamente tramando o afastamento do Gustavo Bebiani. Conseguiu. E logo em seguida, o Santos Cruz teve o mesmo destino. Então, é isso que a tal ala, que é a ala golpista do governo, na verdade, faz com quem ousa divergir. E como não podem fazer com quem está fora, porque as instituições são sólidas, a despeito das inúmeras imperfeições que existem na democracia brasileira, como existem na democracia de qualquer lugar do mundo, e é justamente por isso que eles se insurgem contra todos aqueles que apontam as tentações autoritárias e os outros erros, chamando de isentões, chamando de bandidos, chamando disso e daquilo, porque justamente a gente não compra esse prato feito e essa retórica de que as coisas poderiam ser mais rápidas, que há um fast track para se chegar a algum lugar que a gente não sabe bem qual seja. Não há lugar fora da democracia. Ela pode não ser o mais perfeito dos sistemas, enfim, mas é o que tem de melhor, e isso já está atestado pelo que acontece quando ela é suprimida em lugares à esquerda, à direita, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Diga, Rodrigo. Não, é só para lembrar o seguinte também, tem muita gente que tenta tratar isso como uma coisa irrelevante. Sempre que você critica, né, os filhos do presidente, primeiro falam que isso é uma fixação, que você tem tara neles, e ignoram que eles são quem são, né? Se eles fossem para a Hungria viver com o Viktor Orbán, ninguém mais ia falar neles, se deixassem o país em paz. Agora, veja, a Vera já tocou nesse ponto, en passant, mas nós estamos falando de alguém que tem a mente e o coração do presidente, que representa a ala olavista dentro do governo e que, além de serem também figuras públicas e políticos, são filhos do presidente da República e controlam muito do discurso do bolsonarismo. E pelo próprio presidente, reconhecidos como fundamentais para a vitória e todo o simbolismo de que o Bolsonaro está do lado deles, em todas as brigas que tivemos até aqui e frituras. Então, e o próprio presidente Bolsonaro, no passado, nunca demonstrou muito apreço pelos valores democráticos, né? Então, nada disso pode ser levado como um arroubo de um garoto problemático do Twitter. Não, isso tem que ser levado com a seriedade que merece. Essa questão é muito importante. Por quê? Porque tem toda uma narrativa de confronto permanente do bolsonarismo que ataca as instituições o tempo inteiro, né, investindo, incitando contra essas instituições republicanas, que são imperfeitas, e no Brasil muito imperfeitas mesmo, mas oferecendo uma espécie de atalho, né, de trilha, de um déspota esclarecido que incorpora a vontade popular. Isso é outro trecho da fala dele que me incomodou bastante, viu? Eles estão sempre se colocando como os detentores dos anseios do povo. Nós queremos, nós quem? O povo brasileiro? Não, nós uma minoria, e não é 57 milhões de votantes, de eleitores, não é. Eles não falam em nome desses 57 milhões de eleitores. Então, é muito importante combater essa narrativa do déspota esclarecido, que é sedutora. É sedutora, e veja, o Keynes, economista adorado pelos progressistas, escreveu no prefácio da sua edição do clássico lá da Teoria Geral na Alemanha, reconhecendo que um regime lá mais autoritário em vigor naquela década de 30, né, vamos lembrar quem era, facilitava a aprovação de medidas racionais econômicas. Né? Isso, economista liberal, muitas vezes pode dar selo para governantes autoritários. Vide Pinochet com os Chicago Boys e vide Fujimori no Peru. Ou seja, não é porque tem selo liberal na economia que está descartado o risco de autoritarismo na política, flertando com essa ideia perigosíssima que bebe de uma premissa verdadeira. Democracia é muito lenta, muito imperfeita, para oferecer o sonho de uma noite de verão como alternativa. Vamos cair num líder popular que atropela essas instituições corrompidas em nome do povo para entregar a promessa, o oásis, a utopia. Isso é discurso golpista, sim, senhor. Josias, vi que você me chamou, vou apenas pedir para você ser rapidinho para a gente já caminhar para o final. Rápido. Vai lá. O que mais me incomoda é a posição do Jair Bolsonaro e menos do Carlos Bolsonaro. O Jair Bolsonaro
endossa o filho, já endossou várias vezes. O filho já derrubou ministros militares. E o desapreço do Bolsonaro pela democracia não é coisa do passado, não, é coisa do presente. Ele acabou de elogiar o Pinochet outro dia. Então, nós estamos vivendo um momento em que o PIB está no chão, tem 12 milhões de desempregados, o Tesouro Nacional está quebrado, e nós estamos discutindo se vamos fazer resolver os problemas na democracia ou em qualquer outro regime que ninguém sabe. É por isso que eu digo que eles têm capacidade de transformar trono em cadeira elétrica. Eu, se sou investidor e olho para o Brasil, eu fujo do Brasil. Se eu sou um investidor estrangeiro, eu vou colocar o meu dinheiro em outro lugar. O dinheiro tem medo e a família Bolsonaro afugenta o dinheiro.